com vocês? Vamos aqui para mais uma conversa, mais uma orientação, mais uma aula no nosso treino 2020 de autoconhecimento, expansão da consciência e conexão com o flow do universo. Para quê? Para a gente criar uma versão melhor de nós mesmos e para a gente criar uma versão melhor do mundo para todo mundo, né? Eu quero conversar com você hoje sobre uma mudança que a gente vai ter dos nodos. Os nodos são pontos lunares que tem a ver com a órbita da Terra, com a caminhada da Lua e quando ela toca a órbita da Terra. Bem, a gente tem um nó do norte e um nó do sul. O nó do norte é muito conhecido como cabeça do dragão e o nó do sul, a cauda do dragão. Eles dão muito uma noção de caminho espiritual, sabe? Na leitura de uma carta, na leitura de um mapa astral, seja individual ou coletivo. E é como se o nó do norte ajudasse a gente a resolver os desafios do nó do sul, que fala do passado, que fala de onde a gente veio. E o nó do sul aponta o caminho para onde a gente deveria estar indo, né? Bem, interessante falar sobre isso também. A gente tem um tempo, eu venho falando para vocês sobre o universo, que é algo que me encanta, que para mim faz sentido com a minha missão, que está dentro do meu trabalho, que é apoiar as pessoas a fazerem o que elas não estão conseguindo fazer sozinhas. Então, primeiramente, se autoconhecer e depois descobrir qual é o caminho, né? Qual a sua rota, para onde você está indo. Às vezes precisa ajustar, às vezes precisa modular o GPS para você poder entender, né? Qual é a direção. Os nodos têm um tempo, então, e eu venho falando que o universo é maravilhoso, porque os eventos acontecem, trazem, sim, desafios ou fluências para nós, mas a gente tem um tempo calculado, divino, para lidar com tudo isso. No caso dos nodos, são 1 ano e meio de trabalho para cada eixo, e eles trabalham um eixo. A gente saiu de um trabalho, tá saindo agora no dia 5, a gente vai mudar esse eixo. A gente vai sair de um eixo Câncer-Capricórnio, que você me ouviu falar bastante, todo mundo, que era o trabalho sugerido pelo universo para a gente fazer durante esse ano e meio que passou. E a gente vai passar para um trabalho no eixo Gêmeos-Sagitário. E aí muda o assunto. Se a gente estava falando no eixo Câncer-Capricórnio de estrutura, né? Estrutura, no caso de Câncer, emocional, bases sólidas, aqui, ó, nas raízes, né? A gente estava falando de emoção. Era para onde a gente tinha que ir. É o nó do sul apontando, é o nó do norte apontando pra gente o caminho. Então, qual era o caminho individual e coletivo? Todos mais para dentro, todos olhando um pouco mais para as bases dessa árvore que a gente quer ver dando fruto aqui em cima. Mas se essa raiz tiver bichada, o fruto vai ficar podre. Então, olha para dentro. E estrutura, no caso de Capricórnio. Estrutura profissional, de carreira, estrutura política, estrutura de base sólida, enfim. Tanto individualmente, na sua vida, na sua profissão, na sua carreira, na sua estrutura firme. O que é estrutura firme dentro de uma vida adulta? Família, casamento, trabalho, carreira, né? Capricórnio fala de saber para onde vai, o cume da montanha que você vai subir e atingir. Era o nó do sul que estava ali, pedindo pra gente largar essas estruturas velhas e ir em direção a uma estrutura verdadeira, emocional, familiar, uma base boa, límpida, verdadeira, pra gente poder crescer. Esse eixo muda. O nó do sul vai para Sagitário
E o nó do norte vem para Gêmeos. A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria contar para você que de 2017 a 2018 a gente estava trabalhando esse nó do norte, esse nó do sul, o eixo Aquário-Leão. Era para sair dos bastidores e ganhar o palco. O nó do norte estava em Leão. Era para sair de trás dos grupos e ganhar o protagonismo. Caiu aqui uma garrafa. Ainda bem que ela é plástica. É minha água. Então, é isso. Era pra gente assumir o protagonismo da nossa vida. Parar de se esconder atrás dos grupos, atrás dos, sabe, dos amigos, né? E assumir. Passou. Novembro de 2018 a maio agora de 2020 foi esse trabalho que a gente teve, que eu acabei de conversar com você. Câncer Capricórnio. Vem pra Câncer. Câncer é o quê? Família, emoção, atitude emocional, inteligência emocional. Vem desenvolver inteligência emocional. Como? Vem se conhecer. Primeiro de tudo, vem desenvolver o autoconhecimento. Para depois você poder traçar estratégias de como você vai viver a sua vida. Beleza? Agora, estamos indo até janeiro de 2022 para esse eixo Gêmeos-Sagitário, tá? Sagitário fala muito sobre o que a gente acredita, né? A nossa filosofia de vida, a nossa religião, nossa fé, aquilo que são as nossas certezas, né? Não existem certezas absolutas, mas nós temos algumas certezas em nós. E Gêmeos, por outro lado, fala de uma certa dúvida, porque tem tanta opção. Então, eu vou colocar como se Gêmeos fosse o aluno e Sagitário o arquétipo do professor. Isso que eu converso com vocês é para todos, tá, gente? Independente do teu signo pessoal, do teu signo que você conhece mais, que é o seu signo solar. Primeiro, que já falei 1000 vezes, mas volto a repetir, temos todos os arquétipos dentro da nossa carta, dentro da nossa mandala, dentro do nosso mapa astral. E esse é um trabalho para a gente fazer como humanidade. A gente pode perceber no final desse trabalho do eixo Câncer-Capricórnio o que está acontecendo, né? É o quebra-quebra das estruturas que estavam rígidas, que eram fixas e muito antigas e precisam ser renovadas, e todo mundo dentro de casa. Isso que é mais óbvio. Todo mundo para dentro, querendo ou não, olhando para as próprias sombras, tendo que conviver com aquilo que você empurrava para debaixo do tapete do trabalho, da profissão, da ocupação, do não tenho tempo. Todo mundo tendo que lidar. Para quem está sozinho, está tendo que lidar consigo mesmo. Para quem tem família, está tendo que lidar com essa relação amável, maravilhosa e complexa, que é o sistema familiar. O seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão, você vai se reinventar. O mundo não vai ser mais como era antes. Eu venho falando isso pra vocês. E a gente tá vivendo esse momento maravilhoso, histórico. Né? A gente vai estudar isso no futuro. Nossos filhos, nossos netos. E a gente tá aqui protagonizando esse momento. Por algum motivo. Não fui eu que decidi que você ia estar aqui nesse momento. Assim como eu decidi. Eu decidi por mim. Talvez envolvida no sistema, mas você decidiu envolvido no seu sistema. E a gente teve essa oportunidade de 1 ano e meio para avaliar, para renovar. No caso de Capricórnio, foi um sacode, porque teve ali uma grande conjunção, sacudindo geral, transformando, botando abaixo para renascer novas estruturas sociais, políticas, econômicas, emocionais, filosóficas. Vem um trabalho, é o trabalho de evolução da humanidade. Tá? Esse eixo fala muito disso. Eu gosto desse assunto. Então, qual é a sugestão que eu posso dar para vocês? Vai por um lado mais leve. Simplifica. Num sentido geral, tudo que você puder. Tudo que você puder simplificar, simplifica.
Vamos voltar pro exemplo do aluno e do professor, que é muito interessante. Não adianta um professor ter um conhecimento incrível, bombástico, e ficar com uma linguagem que não acompanha o raciocínio e a mente do aluno. O aluno, por sua vez, quer o quê? Quer um conhecimento, sim, mas que ele engaje, que é uma coisa mais leve, mais rápida, mais fluida, adequada a ele. Olha para o nosso sistema de ensino. Eu sou mãe e eu passo desafios com o sistema de ensino do nosso país há muitos anos. A minha mais velha está formada. Então, você imagina, é um sistema antigo e totalmente inadequado. As crianças estão completamente aceleradas nos tablets, nos iPhones, nos iPads. E o professor continua ensinando como ensinava para os nossos avós. Não. Para os nossos pais. Talvez. Talvez a gente não ganhe mais bolo na mão, como meu pai ganhou muito, me conta, né? Mas a gente está do mesmo jeito que a gente aprendeu. Nossos filhos têm que se adaptar. E olha para a tua vida, quando você estava na idade escolar, e olha para a vida do teu filho. Cara, é muito injusto com eles. Né? Vamos embora reconhecer? É injusto, precisa renovar, tá? O professor que quer ser ouvido, ele precisa desenvolver a habilidade de despertar interesse no seu aluno. A gente tem professores incríveis, brilhantes. Eu tive um professor na faculdade, eu sou uma comunicóloga, de comunicação, você imagina o tanto que eu detestava as exatas, a matemática. Eu tive um professor de estatística, Aloísio, da faixa, que foi um mestre, que me fez gostar de algo que eu achava que era um monstro. Então, e eu tenho certeza que você deve ter uma história de um professor incrível. Todos nós temos professores que foram incríveis na nossa vida ensinando alguma coisa. Mas eu tenho certeza que ele ensinava de um jeito que você gostava de aprender. De um jeito lúdico, de um jeito prático, de um jeito fácil, do jeito que combinava com você. E nós estamos vivendo uma realidade que obriga nossos filhos, nossas crianças, a aprenderem da mesma maneira que nós aprendemos. Se já era chato para nós, numa boa, né? Tem que renovar. Então, a ideia para eu te passar é essa, tá? Nesse primeiro vídeo. Eu vou voltar porque é um assunto longo, mas aqui deu para você pegar a visão, tá? Simplifica a vida. Facilita. O quê? Tudo, as trocas, a sua própria comunicação, o seu jeito de interagir. Pensa no coletivo, não pensa só em você, no teu próprio umbigo. A gente está dentro de uma era que contempla o coletivo, o novo. A visão é essa. Vem para a Escola de Vida Feliz. A nossa filosofia de vida é foco no futuro, foco no positivo, foco na solução e na ação, que é o que realmente transforma, tá? Se você tá curtindo o vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque é isso que faz o YouTube entender que o que a gente fala é relevante e mostrar a gente para outras pessoas. Faz um comentário, que também ajuda nesse sentido. Compartilha, que você vai estar apoiando mais ainda, tá? Ó, um beijo no seu coração. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo, na próxima aula. Treino, a Escola de Vida Feliz e o mundo de Aya para um 2020 muito melhor.